Olá pessoal, e aí, boa tarde a todos. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar o nosso papo, vamos iniciar. Vou colocar aqui. Nosso público do nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, guardar o pessoal ir entrando aí aos poucos. Hoje nosso papo vai ser com as clínicas de estéticas, consultórios odontológicos, salões de beleza e barbearia. Então já a gente dá início aí para nossa live de hoje. Vamos guardar um pouquinho aí o pessoal entrar. Em breve a gente vai iniciar. Lembrando para vocês que hoje é o último dia. Deixa um pouquinho. Hoje é o último dia da nossa semana de transformação digital. Teve muito conteúdo essa semana, muita coisa legal. Quem acompanhou, quem ficou aí desde a segunda-feira, agradecer a presença, a participação de todo mundo. Na próxima semana a gente vai trazer mais conteúdo. Olá, André, e aí, boa tarde. Próxima semana a gente tem a Semana da Plataforma. A gente vai trabalhar com 4 plataformas de conteúdo para vocês na próxima semana, já iniciando na segunda-feira o WhatsApp Business, terça-feira Facebook, quarta Instagram e quinta-feira nós vamos falar do Shopify. Shopify é uma plataforma que você pode vincular a sua loja do Instagram ou não vincular, você pode usar externamente também, mas é um formato de loja virtual para que você possa oferecer o seu produto por essa plataforma. Então, próxima semana a gente já deve divulgar o material no início da semana ou mesmo no final de semana para a gente divulgar a semana da plataforma, tá? Dar dicas para vocês para trabalharem essas plataformas que são mais usadas pelo público e uma que eu escolhi a dedo que dá para você trabalhar de uma forma diferente. Então, segunda-feira o WhatsApp Business, terça-feira Facebook, quarta-feira o Instagram e quinta-feira o Shopify. Então, se você souber quem gostaria de trabalhar com essas plataformas, quem já divulga, quem faz algum trabalho, pode chamar aí os amigos, parentes, chama os concorrentes também para eles se capacitarem. Imagina, deve ter gente que está dizendo aí, tá ficando doido, se eu vou chamar concorrente, chamo nada. Então, hoje nós vamos bater um papo com esse público. Quem tiver interesse também nas dicas que a gente for trabalhar também, fique à vontade para participar. A gente tem muito conteúdo legal hoje, como eu tinha falado para vocês. Hoje é o último dia da Semana da Transformação Digital. Nós vamos conversar com as clínicas de estética, consultório odontológico, salões de beleza e barbearia. Então, só aguardar mais um pouquinho aí o pessoal ir entrando aí e já a gente inicia a nossa live de hoje, beleza? E aí vocês podem fazer algumas perguntas, podem já deixando aí no bate-papo, podem ficar à vontade, quiserem interagir, a gente pode interagir durante esses encontros, tá? Durante esse nosso encontro de hoje. Lembrando que é 1 hora de live, às 18 horas, a gente iniciou exatamente às 17 horas em ponto, então podem ficar à vontade para perguntar, tirar alguma dúvida. Beleza, pessoal? Então já a gente inicia com a nossa live em 3 minutinhos. Olá, boa tarde. E aí, Luiz Fernando, tudo bem? Boa tarde, o pessoal que está entrando aí, tudo tranquilo com vocês? Já a gente vai iniciar a nossa live de hoje. Nós vamos conversar com clínicas de estéticas, consultórios odontológicos, salões de beleza e barbearia.
Olá, boa tarde, vendedor master. E aí, dona Carlota, como estamos? Já, hoje eu coloquei o título. Às vezes passada eu tinha colocado só com a arte aqui na tela, mas já está aí fixado o título de hoje. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então o nosso papo, vamos conversar. Então, deixa eu me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Meu nome é Estênio Guimarães, eu sou publicitário, professor universitário e consultor empresarial. E eu vou estar com vocês hoje até às 18 horas para fazer esse bate-papo legal, para dar dicas, orientações de como desenvolver esse processo de transformação digital, como as empresas podem trabalhar melhor esses segmentos de negócios nas redes sociais, como pode pensar nesse momento da pandemia, como pode pensar no pós-pandemia. Então, o ideal é que vocês fiquem até o final, para quem tiver interesse nessas orientações, coloquem em prática. E aí não esqueçam de desenvolver alguma ação, produzir algum conteúdo envolvido dessa nossa live aqui. Fiquem à vontade para marcar a página da Acelere, né? Vocês que quiserem marcar a página da Acelere, pode marcar minha página pessoal também, mandar algum direct se tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, então fiquem inteiramente à vontade. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar o nosso papo de hoje. Como eu tinha falado para vocês, tá aí salvo, fixado no comentário. Hoje nós vamos conversar com clínicas de estéticas, consultórios odontológicos, salões de beleza e barbearia. Então, na Semana de Transformação Digital, a gente encerra hoje, a gente falou com várias ramificações de negócio. Ontem a gente falou com os profissionais autônomos, colocadores, advogados, engenheiros. Teve muita interação, foi muito legal o encontro de ontem. Na quarta-feira nós falamos com lojas de artigos para o lar, personalizados, presentes, decoração. Terça-feira nós falamos com os negócios que atuam na área de doces, sobremesa, alimentação fora do lar. Fizemos até uma ação, pessoal, para lembrar para vocês de novo, da Abrazel, Festival Delivery Gourmet, que vai até o sábado, né? Vai até amanhã. Então você pode acessar a página do Instagram da Abrazel no Piauí e ver quais são os estabelecimentos que estão com essa ação, tá? Você tem desconto nesses produtos que estão lá, e usando o aplicativo do James com o cupom de desconto do festival, vocês têm ainda R$10 de desconto. E na segunda-feira nós falamos com lojas de roupa, acessórios e maquiagem. Por que nós falamos com essas segmentações? Na semana anterior a gente chegou a fazer uma live e conversou com as pessoas que estavam interagindo na página, e aí elas estavam nesses segmentos tirando dúvidas, perguntando, fazendo perguntas, interagindo, mandando dicas de como trabalhar com isso para os outros empreendedores que estavam na live. E a gente deixou também a caixinha de sugestões para que essas pessoas fizessem algumas perguntas, interagissem e deixassem esse conteúdo para a gente trabalhar essa semana. Então, hoje a gente ficou com essa temática de hoje, que está aí salva para vocês no comentário fixado. Então vamos iniciar, pessoal. Nós temos aqui as dúvidas para serem trabalhadas, que foram perguntadas. Eu vou colocar aqui só para vocês darem uma olhada. Isso aqui foi o que mais gerou interesse das pessoas. Como é que a gente pode... quais são as dúvidas que a gente vai tirar nesse nosso encontro de hoje. Então, como eu tinha colocado aqui para vocês, vamos iniciar. Ficar meu rosto aqui para ficar melhor para vocês. Então vamos lá. Engraçado que todas essas dúvidas, o que é interessante relacionar... sempre nós precisamos começar com o entendimento do perfil do meu cliente. Parece que é repetitivo, você está falando isso desde o início da semana, mas é para ficar presente na mente de vocês, pessoal. O entendimento do perfil do cliente de vocês é a base de trabalho de qualquer tipo de negócio. Então, quando eu for identificar qual público que eu quero atuar, qual segmento de negócio até eu quero abrir, o ideal é que eu já consiga identificar quem é o perfil de público que eu quero trabalhar. Então, qual identificar o meu perfil de público, eu tenho condições até de direcionar alguns produtos e serviços a serem oferecidos pelos negócios que eu ofereço. Então, eu lembro de algumas clínicas de estética que eu atendi até recentemente numa última capacitação que eu fiz quando a gente ainda estava antes da quarentena lá em Bom Jesus,
que eu tinha percebido que o mercado que eles estavam atuando era bem interessante, porque era um mercado aberto, tinha poucas opções da oferta desse tipo de serviço no mercado que eles estavam atuando. Então, a percepção daquela localização era por ausência de mercado, né? Era por ausência de oferta de serviços. O mercado tinha, porque onde tem pessoas com um determinado poder aquisitivo, elas vão se interessar, por exemplo, de fazer um procedimento de uma limpeza de pele, de fazer um procedimento estético de uma depilação, de fazer um procedimento estético capilar. Então, tudo isso há uma necessidade, há uma demanda de mercado já pré-existente para determinadas regiões. E aí, quando a gente fala de clínica de estética, consultório odontológico e salões, cada uma dessas áreas podem sim direcionar o tipo de serviço principal a ser oferecido. Então, clínicas de estética, eu posso trabalhar com uma segmentação, eu posso ter várias opções para o mercado, como por exemplo, eu tenho um centro estético. Então, o que é um centro estético? É um local onde eu tenho várias opções para oferecer os meus serviços. Então, eu posso ter a podóloga, eu posso ter o tratamento capilar, eu posso ter o tratamento de pele. Então, todos esses tipos de procedimento podem ser oferecidos quando eu tenho um centro estético, né, que é uma clínica de estética que pode ser oferecido esse serviço. Então, eu posso ter esses serviços oferecidos pelos esteticistas, pelos fisioterapeutas especializados em áreas específicas. Então, existem mercados específicos para quem vai atuar com a parte de clínica de estética. E aí, qual é o ideal? Estênio, é interessante que eu já comece com um centro de estética, ou que eu já tenha uma área específica que eu queira atuar. Qual nicho de mercado eu posso focar nessa minha atividade? Então, inicialmente, há um estudo de mercado que você deve fazer para que você entenda qual a primeira necessidade desse público. Então, eu posso iniciar minimamente com a massagem relaxante, eu posso iniciar com a podologia, eu posso iniciar com uma reflexologia, eu posso iniciar com uma limpeza de pele. Então, esses tipos de procedimentos são os procedimentos bases. Na administração até chama isso de vacas leiteiras, né, que são os que mais chamam as atenções e que normalmente mantêm os negócios. Só que o que é que acontece? Eu não posso ficar dependioso apenas desses procedimentos. Por quê? Porque existem diversos mercados, principalmente várias novidades entrando nessas áreas, quanto a inovações de serviços a serem oferecidos, quanto a novos produtos, quanto a novos tratamentos. Então, o ideal é que eu seja um centro de oferta de serviços básicos, mas que eu determine uma especificidade por conta do perfil de público daquela região. Então, o ideal é trabalhar, por exemplo, com pele. Eu vou ser uma clínica de estética especializada só na pele, em que isso gera saúde, isso gera questão estética, isso gera N benefícios, ao que ainda simplesmente só se preocupar com a pele. Então, eu posso especificar, por exemplo, apenas rosto. Então, eu vou fazer procedimentos voltados a rosto, com aplicação de botox, com aplicação de algumas enzimas que mudem o formato do rosto, com a limpeza, com a retirada de manchas da pele. Então, assim, o ideal é a identificação do nicho de mercado que quer atuar. Quando eu vou para o consultório odontológico, também é a mesma percepção de você ter uma área específica para atuar. Por quê? Porque hoje, praticamente, vários consultórios oferecem o mesmo serviço. E o que é que seria esse mesmo serviço? Ortodontia, a questão estética, a questão de urgências e emergências. Então, mas isso impede que eu ofereça esse serviço? Não, em hipótese alguma. Só que você se identifique com um desses serviços e você consiga direcionar mais o seu trabalho para esse. Então, eu vou ser especialista só em facetas, eu vou ser especialista só em lente de contato, eu vou ser especialista só em ortodontia. Então, é ideal que você tenha uma indicação de mercado, uma especialidade de mercado que você possa atuar para que você consiga direcionar o seu público. Por quê? Porque lá no estudo do perfil de cliente, você vai perceber que esse cliente tem uma necessidade ou uma afinidade maior com um determinado serviço que você possa oferecer. E os salões de beleza também precisam ser identificados, tanto os salões como as barbearias, elas precisam identificar qual nicho de mercado elas querem atuar. Mas eu quero trabalhar com a mulher, eu quero trabalhar com um homem. Por exemplo, salões de beleza, existem os mesmos salões que oferecem diversos produtos, mas tem aqueles que são especializados em cachos, tem os que são especializados em químicas, tem os que são especializados em loiros. Então, o ideal é que você possa oferecer os serviços básicos, você percebe que o público tem uma busca maior por esse serviço básico, mas que você também tenha entendimento de que você precisa ter um nicho de mercado a ser atuado. Então, existem vários estabelecimentos na nossa localidade que, por exemplo, oferecem uma química que é o mais conhecido da região. Então, vem pessoas de outra cidade, vem pessoas de outros estados
que acabam conhecendo esses serviços específicos que são oferecidos, e aí gera uma demanda para esse público e ela acaba se tornando conhecida nessa área. Então, ela ficou conhecida só em loiros. Ela faz os outros procedimentos, quando a pessoa faz o processo químico lá da iniciação do loiro, mas ela também trabalha com a escova, ela faz o corte, ela faz a pedicure, a manicure. Então, ela faz o que alguns outros salões também oferecem, mas o conhecimento básico dela, ou o conhecimento principal, é nessa área específica. E a gente tem também, por exemplo, barbearias. Barbearia, o público masculino, houve um aumento considerável, principalmente por conta da gourmetização, né, das barbearias. Mas fora isso, o mundo se tornou diferente. Os homens passaram a ser mais vaidosos. Eles passaram a se preocupar muito mais com a imagem. Eles perceberam que a imagem vende também. Então, nessa percepção e nessa nova construção, faz com que muitos mercados gerem oportunidade para essas áreas. Então, na percepção do empreendedor nas áreas de barbearia, ele precisa ter o serviço básico, mas ele precisa ter alguns diferenciais. Então, eu tenho um profissional onde ele é a pessoa que trabalha com barbas longas. Ele é um profissional que trabalha com tratamento de barbas, só com consultoria para você cuidar a sua barba também na sua casa. E aí cada um desses estabelecimentos, ao identificar o perfil, né, a primeira etapa que a gente falou, eles vão direcionar os principais serviços oferecidos para um determinado nicho de mercado e público que eles querem atuar. Então, como trabalhar melhor a foto do antes e depois? Essa foi a primeira dúvida que colocaram aqui nas perguntas. Então, primeiramente, as clínicas de estéticas, elas são proibidas de colocar o antes e depois. Pessoal, vender saúde é um pouco mais complicado. Então, o CFO, o Conselho Federal de Odontologia, ele tem a orientação que é permitido você utilizar o antes e depois, porém você precisa identificar o paciente, você precisa ter uma autorização por escrito desse paciente, então você tem algumas regulamentações para você fazer isso. Já o estético, né, dos esteticistas, eles não permitem o antes e depois, em que muitas pessoas acreditam que isso é errado, não deveria ser feito dessa forma, deveria ser permitido. Mas a forma com que muitos profissionais trabalham banaliza demais, então o controle ainda é muito complicado. E aí você precisa ter esse entendimento dessa questão para quando você for produzir um conteúdo para divulgar nas redes sociais, para você divulgar para um potencial perfil de cliente que você queira fazer uma ação, um evento, uma blitz, um banner para comunicar dentro do seu estabelecimento, perceba que você não pode vender clínica de estética com antes e depois. Você pode vender com os serviços que são oferecidos, quais são os benefícios que os serviços oferecidos trazem, você pode falar quem é o profissional, as especificidades que o profissional atua, o número do conselho desse profissional. Então, essas regulamentações para a clínica de estética, elas são direcionadas para que tipo de profissional você é. Então, você pode trabalhar, eu sou especialista em área específica, eu sou especialista nisso. E aí, esse tipo de forma é uma venda subjetiva, a gente sabe disso, né? Que trabalha com marketing, fica pensando, poxa, eu queria tanto fazer combos, eu queria fazer ações promocionais voltado a preço e tudo. Então, vender saúde não é permitido. Você precisa encontrar outras formas de você trabalhar a comunicação da sua empresa de forma subjetiva. E para ser bem honesto com vocês, quando você gera um planejamento de conteúdo e você entende muito bem a característica do seu público, você acaba direcionando esse conteúdo muito mais eficaz do que uma oferta de preço. Até porque, quando se fala de preço, se torna muito prejudicial, porque os clientes só vão atrás de vocês por conta da questão financeira. Então, esse daqui só trabalha com promoção. E aí passou um tempo sem ficar com promoção, o cliente foi lá e, vou voltar agora não, só vou voltar quando estiver na promoção. E aí os negócios precisam entender, tá? Existe uma aulinha básica para você trabalhar, que passou de 3 meses, deixa de ser ação promocional, tá? Se torna política de preço. Então você precisa entender se isso faz parte do seu planejamento estratégico de negócio ou você quer fazer isso de forma aleatória. Tô desesperado, quero vender, bota promoção aí, faz de qualquer jeito. Mas a gente sabe que no mundo dos negócios não funciona desse jeito. Eu tenho periodicidades do mercado, eu tenho datas sazonais, eu tenho datas comemorativas. Nesse momento específico de pandemia, a gente tem uma certa dificuldade quanto ao consumo de determinados serviços, principalmente nessa área que a gente está falando, mas a gente pode gerar a venda futura. Então a venda futura ela pode ser sim trabalhada. Eu até comentei muito isso numa live que eu fiz aqui para o Sebrae, dia 23 de março, que era como manter as vendas nesse momento de quarentena, que era o que os salões de beleza estavam fazendo, né? Que era a venda futura. Então eles estavam fazendo pacotes promocionais onde, por exemplo, você poderia comprar 5 combos do serviço que é oferecido e usar daqui a 2 meses, usar daqui a 3 meses. Eles estavam dando 30%, 40%, 50% de desconto. Eu vi um salão
que eu sigo, de um salão feminino que tem na minha página, que eu sigo, em que ela estava dando 50% de desconto para quem pagasse esse procedimento. Então, era um procedimento que custava, acho que R$700, bastante procurado, e aí as pessoas com certeza procuraram ela por conta desse desconto. Mas olha o que é legal perceber, muito pelo esforço que ela fez antes desse momento que a gente está passando, tá? Então, se eu não tinha uma marca bem consolidada, se eu não tinha um negócio que era bem visto no mercado, pode ter certeza que isso de uma hora para outra não é porque você vai lançar uma ação com um combo desse de venda futura, você vai conseguir. E em clínica de estética, eu estava falando em caso de barbearia, até em clínica de estética, como você não pode questionar o trabalho do preço, você vai produzir muito conteúdo voltado aos benefícios que são oferecidos. Então, a intenção é que você não venda o procedimento, é que você venda o benefício desse procedimento. Qual é a vantagem que ele vai causar para você? Que o que acontece? Quando existe um procedimento estético, os negócios precisam identificar que ele não vende só um simples procedimento. Ele vende autoestima, ele vende saúde, ele vende beleza, ele vende vários benefícios do que simplesmente só o próprio procedimento. Então, o ideal é que os negócios percebam de como é que eu vou fazer essa produção de conteúdo para ele chegar ao interesse do meu público. Então, como é que eu posso trabalhar melhor a foto do antes e depois? A clínica de estética ela não é permitida, o consultório odontológico. O ideal é que ele explique todo o procedimento, como foi feito, porque muitos profissionais, das conversas que eu tenho com eles, eles explicam que um procedimento odontológico não é simplesmente o que é feito só no consultório, mas há continuidade desse tratamento na casa do cliente. Então, o ideal é que ao explicar todo esse procedimento, ele vai dizer que nesse caso específico, o antes ele era desse jeito e ele se tornou depois não apenas com o trabalho do profissional, mas sim com o esforço do paciente, com a dedicação em seguir todo o tratamento, e ele pode mostrar o passo a passo desse tratamento para dizer que esse antes e depois não pareceu ser algo milagroso. Então há uma preocupação dos negócios entenderem que essa questão de parecer que você oferece um milagre, isso não é verdade, isso não deve ser trabalhado. Precisamos produzir conteúdo de forma mais honesta possível para o nosso povo. E esse conteúdo honesto, ele se torna comercial porque acaba sendo divulgado para fulano, para beltrano, para terceiros. E aí você se torna uma marca onde ela teve um impacto muito grande sobre a venda por indicação. Então, há uma preocupação, uma demanda muito grande de você produzir esse conteúdo de forma mais honesta possível. E essa honestidade, ela faz com que os negócios percebam a importância de ter esse contato com o meu cliente, ter essa forma de lidar com ele, com um relacionamento mais honesto, mais real. Isso pode ter certeza que gera credibilidade. Salão de beleza consegue trabalhar essa questão do antes e depois e gera muito resultado, mas ele precisa também seguir as mesmas ideias do estabelecimento do odontológico. Por quê? Quando vai se fazer um procedimento capilar, tanto masculino como feminino, será se só o procedimento que é feito no estabelecimento é suficiente para chegar ao resultado final? Então, como disse, o ideal é que explicar esse tratamento, de como é que ele é feito, também fora do consultório, também fora do ambiente de trabalho, isso possa ser explicitado, para que as pessoas entendam que não é apenas o que é feito dentro do estabelecimento. E aí isso gera uma proximidade, porque é um conteúdo real, né? É uma verdade que as pessoas vão entender como uma estratégia de comunicação. Como definir preços e formas de pagamento? Que é interessante que a Semana de Transformação Digital gera até essas dúvidas, né? O pessoal perguntando aqui como definir preços e pagamento para os meus serviços oferecidos, né? Clínica de estética, consultório odontológico e salões de beleza. Primeiro, a construção do preço, seu preço, ele tem 3 premissas. Primeiro, estrutura de custos, que é considerado a mais importante. Mercado, como o mercado está lidando com os valores do seu produto ou serviço que é oferecido, e outro, como os seus concorrentes estão agindo. Então, a formação de preço, ela inicia por essas 3 premissas. O meu custo, que eu preciso desenhar e ter ele detalhadamente, tudo que for para funcionamento do meu negócio é considerado custo. Água, luz, energia. Nesse momento as empresas estão passando por uma redução consideravelmente de custo, mas ainda estão tendo que manter praticamente com 100% da folha de pagamento, né? Teve a política de incentivo do governo federal com os 2 meses de salário bancado pelo Ministério do Trabalho, então há esse incentivo para esse momento. Mas o que é que acontece? Os negócios estão preocupados como é que eles vão lidar após esse momento, como é que os negócios vão reagir a essa situação, porque só tem garantia de 2 meses de pagamento de funcionário. E depois, como é que vai ficar essa situação? Então,
a ideal o cálculo da estrutura de custos. E aí você vai ter que basear ela. O ideal é que essa estrutura de custos sempre seja baseado no mês anterior, né, o que você teve de relação. E para um negócio que está começando, a estrutura de custo ela é uma estimativa, tá? Mercado. Quanto o mercado está disposto a pagar por esse seu produto ou serviço? Por que você faz essa pergunta? Porque normalmente você precisa identificar a realidade do seu consumidor, a realidade da sua região, a realidade da sua cidade. E aí você identifica, por exemplo, qual a média salarial da característica do perfil do público-alvo que você atua. É X. Eu vou botar um procedimento que é 10 vezes maior do que o salário que a pessoa recebe, eu não posso botar um procedimento como esse porque eu não sei se eu vou ter consumo. Aí eu posso colocar um procedimento que é em média de 20 a 30% do valor do salário que ele recebe, porque está dentro da realidade, qualquer coisa ele pode parcelar, beleza. Isso aí é dentro do mercado, tá? Essa realidade precisa ser estudada. E a outra é a concorrência. Quais são os preços que os seus concorrentes estão praticando para que você torne como base, tá? Não é norteador principal. Por que não é norteador principal? Porque a base é quanto o seu negócio precisa para funcionar. Então, a sua estrutura de custos, quanto é que o seu negócio, quanto é que você paga em média de luz, quanto é que você paga em média de água, qual é o valor da sua internet, salário dos colaboradores, comissão, tudo isso precisa ser anotado, né, desenhado dentro de uma planilha de custos para que você tenha essas informações e consiga saber quanto é que você pode entregar o seu produto final. Então, aqui não é uma consultoria financeira, mas teve essa dúvida, então eu quero falar só sobre isso. As formas de pagamento, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essas formas de parcelamento, por exemplo, elas não podem ser suficientes para sufocar um empresário. Porque o que é que acontece? Muitas vezes o empresário coloca para parcelar e dividir em várias vezes, só que ele não tem condição, ele não tem capital de giro para segurar isso. Então, há uma preocupação muito grande para os negócios, principalmente nesse momento, né? Questão de redução, de retenção de consumo. E aí, como é que eu vou ofertar um serviço que eu posso dividir antes em 6, agora eu estou dividindo em 12, mas eu não tenho capital de giro para estruturar ou para manter meu negócio nem durante os próximos 3 meses. Então, há uma preocupação muito grande de você identificar isso. E aí, nesse momento é que você consegue estudar cenários, tá? Você identifica qual é a sua realidade minimamente daqui a 6 meses, para você saber se você consegue vender, por exemplo, parcela mínima de R$100, até em quantas vezes pode ser parcelado. E aí toda essa organização ela precisa ser desenhada para que você entenda até quantas vezes você pode parcelar ou ter as opções de pagamento. Quais são as bandeiras de cartão que vocês aceitam, baseado na taxa que eles cobram, as formas de pagamento por transferência, se é para o banco pessoal ou banco da pessoa jurídica. Então, há sempre essa preocupação que vocês precisam ter, porque os negócios precisam ter essas informações. Você só pode tomar atitudes se você tiver controle dessas informações, que foi a pergunta sobre definição de preços e forma de pagamento. Pergunta 3. Como funciona o tratamento... Essa daqui é legal, essa aqui é muito polêmico, tá, pessoal? Outra coisa, quem tiver perguntas aí, dúvidas, podem ir perguntando e pode deixando aí, se for interessante para o momento. E se for baseado nesse conteúdo aqui, a gente vai falando. Como funciona o tratamento com a intenção de promoção do consultório? Pessoal, o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe esse tipo de permuta. Ah, mas o meu conselho é diferente do Conselho Federal de Medicina. Mas ele regra as principais áreas de saúde. Então, como é que funciona? Eu vi isso, Dani, eu vi isso aí. Muitos negócios, eu estava vendo até o depoimento de um profissional de odontologia que estava dizendo que os próprios consultórios estão passando por essa dificuldade, e os que têm em grande quantidade, que reduziu o consumo por conta dos clientes que estão vendendo por valores absurdos. Então, os EPIs estão caríssimos, e aí, por exemplo, quem paga é o cliente que não tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, tipo assim, uma situação de mercado onde isso pode ser explicado, tá? Então, você tem condição de mostrar a nota de compra do seu produto para o cliente para mostrar para ele o quanto que foi o aumento de mês tanto para mês tanto. Então, como eu estava falando para você sobre a questão do uso de parcerias, né, de promoção do consultório, isso é totalmente proibido. Você, por exemplo, dá um procedimento para uma pessoa e ela divulgar a sua marca por conta desse procedimento. Ah, Stênio, mas e só o que tem aí é influenciador digital que faz procedimento com um profissional tal, faz procedimento em clínica de estética, vai em salão de beleza, vai em consultório odontológico e divulga a marca dessa pessoa. Só que o que é que acontece? Ele não deixa explícito que aconteceu dessa forma. E isso a gente sabe que pode acontecer. Mas, por exemplo, eu fiz um procedimento na clínica da Dani, lá em São João do Piauí. E aí, por exemplo, se eu quiser postar na minha página que eu gostei desse procedimento, que eu gostei do atendimento,
que eu gostei da profissional, eu posso, não tem nenhum problema com isso. Agora, eu não posso dizer que eu fiz esse procedimento a partir de uma parceria que ela me pagou para que eu aparecesse, que eu mostrasse nas redes sociais, divulgasse para os meus seguidores. Então, há uma preocupação muito grande de você, quando for fazer essa parceria, né, não é permitido, como eu disse, ela é proibida. E aí, por exemplo, quando a pessoa for falar, né, mesmo que não tenha sido pago ou não, a pessoa vai dizer, isso aqui é uma publicação paga de uma pessoa. Não, isso não é um public post, isso não pode ser um public post, isso não é permitido. Então, há uma preocupação, porque isso é uma forma de vender saúde, tá? E a saúde ela não pode ser vendida nesse formato. E aí você tem várias estratégias de produzir o conteúdo através de, como eu estava falando, as clínicas de estética, elas não são permitidas fazerem os antes e depois, os consultórios odontológicos já são permitidos com a prévia autorização do paciente, com um termo assinado. Então, assim, há uma dificuldade muito grande, principalmente porque isso vai e volta por conta de como é que os estabelecimentos eles passam por essa situação, porque se torna muito apelativo. Eu vi semana passada uma clínica de estética que mostrou, por exemplo, as partes íntimas de uma mulher por desespero de mostrar o antes e o depois, como é que funcionava. Então, não pode ser feito desse formato. Isso é desespero para comercializar o seu serviço. Não há necessidade de você fazer isso. E o engraçado é que o depoimento depois da empresária foi de que foi permitido, a pessoa assinou um termo e tudo, tá, mas não há necessidade de você chegar a esse ponto. Então, as pessoas precisam entender que o antes e o depois, ele é um processo, tá? Não é simplesmente só uma foto que você bota o antes e o depois, você precisa contar uma história de como surgiu isso. E aí o engraçado é que poderia surgir até uma nova modalidade, né, que é o antes, durante e depois, porque o durante mostra a evolução desse tratamento. O antes e o depois parece que foi uma mágica. Né? O problema muitas vezes quando era proibido era exatamente por causa disso, porque parecia algo que era uma mágica. Então você vai consultar ou vai para determinado profissional e ele com apenas um procedimento ou apenas com uma sessão de tratamento ele vai fazer você chegar a esse resultado, e não funciona desse jeito. Quem trabalha com isso sabe muito bem que não é dessa forma que se dá um resultado para um paciente. E aí quando se fala principalmente para salões de beleza, a questão do tratamento, né, promover essa divulgação, aí já é permitido, tá? Então, por exemplo, eu fiz um procedimento em uma barbearia de um amigo, e aí eu quero fazer um public post que eu fiz esse procedimento e gostei muito do atendimento, e lá, nesse caso específico, eu posso falar que isso foi uma parceria. Então, eu sou o cliente fixo dele para fazer barba. E aí eu identifico quando eu vou fazer uma postagem com publicidade paga e eu já direciono esse estabelecimento, esse profissional que trabalha com esses dois serviços, tá? Ou salão de beleza ou barbearia, tranquilo? Barbearia, falar nisso. Meu amigo que deveria estar assistindo aqui, Mamute, ele não está assistindo, mas não estou conseguindo ir lá, só estou passando a máquina na cabeça, mesmo aqui em casa, para poder evitar toda essa situação de aglomeração. Vamos lá, precisos de cartões de desconto. Eu não sei se isso é alguma forma de voucher, de desconto para entregar para os clientes. Não sei se essa pergunta foi direcionada a isso, mas vamos ir nessa linha de entendimento. Então, preciso de cartões de desconto. Esses cartões de desconto são formas de você incentivar o consumo. E aí esse incentivo de consumo, ele precisa ser analisado. Como é que eu vou gerar esse incentivo? Simplesmente dando um voucher de 30% de desconto, 40% de desconto. Eu vou fazer uma ação promocional para um público que eu posso dar esse desconto. Lembrando que eu não posso vender o preço do meu serviço. Eu posso mencionar a questão de desconto para determinados procedimentos de forma não apelativa. Então, como é que eu posso fazer isso? Procedimentos procedimento nessa semana com 30% de desconto, procedimento X com 10% de desconto. Pronto. Eu não posso dizer quanto que é o valor desse desconto, quanto que é o serviço final, porque isso já é uma forma de comercializar. Isso para as clínicas de estética, tá? Para consultórios odontológicos, não pode ser mencionado nem preço nem desconto nos serviços oferecidos, e muito menos fazer combo de serviços, tá? O conselho não permite esse tipo de trabalho. Nas clínicas de estética é permitido, nos consultórios odontológicos não, e nos salões de beleza e nas barbearias é permitido fazer esse trabalho. Até porque a regulamentação dessas clínicas, desses salões de beleza e de barbearias, é muito mais uma regulamentação de mercado, né? Mas só se você tiver um profissional formado em uma área específica, que ele vai ter uma regulamentação do próprio conselho. Repost, repostar. Então vamos lá, a Carlota fez uma pergunta aí bem interessante. O que é que acontece? Repostar
o paciente ou se for de outra empresa. Porque vamos lá, se eu repostar o paciente, eu só preciso ter essa preocupação que esse conteúdo que o paciente está falando, ele não está dizendo, por exemplo, que eu fiz um procedimento em lugar tal e eu ganhei esse procedimento porque eu tenho vários seguidores e tudo. Então, repostar esse tipo de conteúdo é proibido, porque você está fazendo uma postagem paga. Ali está identificando, na verdade, ele está escancarando o que você queria fazer por trás e mostrar. Mas, por exemplo, você repostar um procedimento que você fez para o cliente, você pode. Agora, se esse cliente, por exemplo, aqui eu estou falando no caso da clínica de estética, se esse cliente fez na página dele, por livre e espontânea vontade, antes e depois, e não marcou você, e você repostou, você vai ser responsabilizado por isso, porque você tinha total entendimento do que era o conteúdo e você publicou o antes e depois. Então, se ele fez na página dele, pode deixar ele fazer na página dele, até porque você não tem controle quanto a isso. Você imagina se todas as clínicas fossem analisar todas as postagens dos seus clientes que fizessem. Então, isso não pode ser explicitado para os seus seguidores, tá? Não é, pessoal, parece interessante, parece que eu estou conversando com vocês aqui. É uma forma de ludibriar essas estratégias, mas o ideal é que você trabalhe na linha da honestidade. Por quê? Porque você vai ser denunciado, você vai ser multado, o concorrente vai tirar um print, vai mandar para o conselho, então não adianta você seguir isso. Não tem nenhuma brecha para isso, Carlota. Por quê? Porque o decreto não, né? O conselho, ele é bem explícito quanto à questão de comercialização. Porque, por exemplo, sorteio é uma forma de comercialização. Combo é uma forma de comercialização. Então, tudo que você faça para vender e comercializar a oferta do seu serviço é terminantemente proibido. Então, não deve se trabalhar de forma alguma com essas estratégias de sorteio, com algo que promova. Eu posso, por exemplo, fazer uma postagem do profissional onde ele está fazendo uma capacitação de um determinado procedimento novo que ele quer trazer para a clínica. Pronto. Conteúdo de especialização, de busca de conhecimento, ele pode e deve trabalhar. Então, isso daí sim pode ser feito. E aí, por exemplo, conteúdo de procedimento feito em paciente, pode se for aprovado pelo paciente. Antes e depois, o Conselho Federal de Odontologia já permite o antes e depois, desde que você siga todas as regulamentações de autorização do paciente por escrito e você coloque as informações do profissional e do seu consultório. Como conseguir mais clientes no curto prazo? Desespero para vender. Como é que eu faço para conseguir esses clientes no curto prazo? Então vamos lá. Como os procedimentos, né, a gente está falando aqui de saúde, eu vou usar um termo que direciona um pouco para isso, né, que é a questão das dores dos clientes. Então, quando eu identifico quais são as dores mais urgentes dos clientes, essa identificação, ela me traz conteúdo e ela me traz formas de você divulgar a sua página para as pessoas verem o seu conteúdo e chamar mais atenção. Então, o que seria atuar nessas dores dos clientes? Então, clínicas de estética. Quais são as principais dores dos clientes que buscam por clínica de estética? Não está assistindo, não está se sentindo bem com a sua pele, a sua autoestima está abalada por conta do seu rosto, e aí, por exemplo, o estabelecimento que trabalha com a produção de prestação de serviços em limpeza de pele, em clareamento de rosto, clareamento de pele, vai trabalhar um conteúdo direcionado para as dores. E essas dores, elas resolvem uma situação rápida. Então, a pessoa que está passando por isso, ela olha aquela postagem, ela olha esse procedimento, ela na mesma hora, ela vai perceber a necessidade de entrar em contato. Ela vai se sentir quase que na obrigação e vai colocar na mente dela aquilo, uma informação na mente. Como é que eu vivi sem isso até hoje? Como é que eu não conhecia esse estabelecimento? Como é que eu ainda não fiz esse procedimento? Então, há uma preocupação dos estabelecimentos ao desenvolverem essas produções, elas serem baseadas nas dores do cliente. E aí o consultório odontológico está sentindo dores ao beber algo gelado? Aí a pessoa está vendo aquele conteúdo, parece que na hora ela já está... Eita, tá doendo aqui. Está sentindo dor a mastigar alimentos mais firmes? A pessoa já parece que na hora que está almoçando, vixe, eu comi a carne um pouquinho, mas eu já senti. Então, esses conteúdos que vão direcionados para as dores, eles geram uma busca de serviço o mais rápido possível. Por quê?
Porque as pessoas não querem ficar com essas dores, né? Então, elas vão em busca desses profissionais que estão ofertando esse serviço, e aí vai gerar essa proximidade com esse público. E aí, ao gerar essa proximidade, você vai explicar como é que funciona o procedimento, detalhar para o seu cliente, até você chegar ao ponto dele. Depois vamos marcar. Lembrando que procedimentos que não fazem parte de necessidades básicas não estão sendo permitidos nesse momento. Consultas eletivas, todas elas foram suspensas em todas as áreas. Apenas urgência e emergência está sendo prestado nesse momento, tá? Só para que as pessoas entendam essa questão no momento da quarentena, para ser dentro da realidade dos negócios. Então, salão de beleza, como é que faz para atrair mais clientes? Antes e depois gera um resultado muito interessante. Por exemplo, explicar que esse procedimento pode ser feito, a continuação do procedimento pode ser feito na casa do cliente, sem ele fazer tanto investimento, sem ele ter tanto gasto para isso. Então, essas informações, elas podem ser produzidas de conteúdo e aí chamar a atenção dessas pessoas e gerar essa busca logo pela oferta de serviço. Nesse momento, por exemplo, você imagina a pessoa que não pôde ir na barbearia desde que iniciou a pandemia. O cara está com 50 dias que não corta o cabelo, que não faz a barba. A barbearia já produz um conteúdo direcionado para isso. Então, está com 50 dias sem cortar o cabelo, sem cuidar da barba, entre em contato com a gente, que a gente tem um profissional que faz o atendimento, seguindo todas as orientações e na sua casa. Então, o cara já começa a produzir um conteúdo direcionado para as dores daquele perfil do cliente. Então, essas dores é que elas precisam ser analisadas de como é que isso vai chegar até o cliente. Por exemplo, eu posso fazer isso através de uma postagem no Instagram? Posso. Eu posso fazer isso através de um vídeo postado no Facebook? Posso. Eu posso fazer isso através de um texto rapidinho no WhatsApp com uma imagem? Posso fazer isso. Então, cada uma dessas formas tem uma estratégia diferente para você trabalhar. Não é de qualquer jeito e não é do mesmo jeito que você faz com a clínica de estética, com o consultório odontológico e com os salões de beleza, com a barbearia, que você vai produzir nesse mesmo formato. Então, precisa ter entendimento que como conseguir mais clientes? Produzindo conteúdo que direcione até as dores do seu cliente. Porque quando você chega nas dores do seu cliente, ele quer resolver essa dor o mais rápido possível. Ok? Beleza, pessoal? Ainda temos mais a dica extra aqui. Foi bem rápido hoje. Ainda temos 18 minutos aí. Quem tiver interesse em perguntar aí, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida sobre alguma dessas áreas, clínicas de estética, consultórios odontológicos, salões de beleza e barbearias, tá? Fiquem à vontade. Então, aqui no conteúdo extra, a gente definiu esse conteúdo extra porque ele foi perguntado em mais de 3 dias da temática. Então, a gente definiu ter esse critério de organização para ter ele em todos os dias. Qual é? Anúncios no Facebook, Instagram e Google. Então, vou falar pausadamente sobre cada um deles. Primeiramente, anúncios no Facebook. A primeira identificação que você precisa fazer é qual é o objetivo. Já falei um pouquinho lá no começo, Carlota, mas posso falar um pouquinho já, depois de falar sobre esses anúncios, mas é uma boa também, já falarei sobre eles. Então, como eu tinha falado, anúncios no Facebook. A primeira identificação é saber quem é o perfil de público-alvo que você quer atingir nessa sua comunicação. Então, em qual momento que a empresa está passando, por exemplo, estou lançando meu negócio no mercado. E aí esse lançamento, ele pode ter um tipo de conteúdo que vai mostrar o que a sua marca quer oferecer para o mercado, o que a sua empresa tem para oferecer para o mercado. Eu quero fazer um profissional que está chegando na clínica, eu quero divulgar que ele vai começar a atender porque ele tem bastante seguidores, ele conhece muita gente, e aí eu quero mostrar que ele está no nosso time de colaboradores. Então eu vou fazer uma postagem no Facebook com a imagem desse profissional, com o nome desse profissional, com o número do conselho desse profissional, e aí eu vou fazer a postagem e vou impulsionar essa postagem. Como é que funciona esse impulsionamento? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, para pagar vocês não vão sentir dificuldade nenhuma, até porque no impulsionamento, além de saber o objetivo, você tem que saber onde você vai impulsionar, porque de acordo com o objetivo, você vai impulsionar, por exemplo, uma imagem, você vai impulsionar um vídeo, você vai impulsionar um link para direcionar para o seu site, você vai impulsionar um link para um e-book. Então, todas essas informações precisam ser entendidas de como é que ela vai ser trabalhada a partir do objetivo que vocês querem. Então, no Facebook você faz nesse formato. No Instagram também. Por quê? Porque eu tenho as duas redes mais visuais que são utilizadas nesse momento. E aí no Instagram, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso fazer uma postagem para chamar as pessoas para vender. Aqui eu estou falando de salão de beleza e barbearia, tá?
eu quero fazer uma postagem para aumentar as vendas e eu estou fazendo a venda antecipada. Então, eu estou dando um cupom de desconto de 50% para quem comprar 10 procedimentos para serem atendidos daqui a 2 meses. Então, aí eu posso fazer um posicionamento bem legal, dá para fazer um público interessante da região, claro, porque você não tem como fazer o procedimento de parte química de cabelo feminino ou de barba masculina ou química para cabelo masculino também à distância. Você pode, por exemplo, se você tem produtos para vender, então eu tenho um kit Kerastase para continuidade do procedimento do tratamento em casa, eu tenho um kit Vela para continuidade do tratamento do cliente em casa, e aí essa continuidade desse tratamento ela pode ser vendida e aí você consegue entregar para outros lugares do país. Então há uma preocupação de vocês entenderem isso. E no Google, lembrando que o uso das redes sociais, o ideal é que você utilize essas estratégias para isca, tá? Então, o que é isca? Que eu gere uma ação. Até tem um termo mais direcionado, que é o call action, uma ação de ligação, que pode ser, por exemplo, ligar para reservar, né, a pessoa entrar em contato, ou ligar para buscar mais informações. Então, o Google te permite você fazer esse impulsionamento através de uma postagem que vai chamar mais pessoas para o seu site, que vai chamar mais pessoas, por exemplo, para um link que você construiu para buscar e-mail, para mandar um material para esse seu consumidor. Então, há um entendimento de você qual dessas 3 vezes utilizar, a partir do que você quer como objetivo, qual material que você vai trabalhar e o seu público está em qual delas, tá? Então, lá do começo, como eu falei da questão do perfil do cliente, você precisa identificar, ao estudar o perfil do cliente, saber em qual dessas 2 redes ele mais utiliza com frequência, ou ter certeza que, por exemplo, mastiguei uma carne e estou sentindo dor no dente. Ele vai fazer essa pesquisa no YouTube, no Instagram ou no Facebook? Nenhuma dessas. Ele vai fazer onde? No Google. Então, se a sua empresa resolve esse problema e ela não está bem ranqueada entre as empresas que aparecem com esses termos no Google, pode ter certeza que ele não vai passar, por exemplo, a página 2 e ele gostaria de saber que você oferece esse serviço na sua localidade. Eu vou passar uma situação para vocês. Não é desse serviço oferecido, mas eu senti uma dificuldade. Toda vez que eu faço a busca no Google, eu coloco a minha localidade. Por quê? Porque eu quero mais rápido, eu quero para ontem. Então, eu fiz uma busca recente de um produto que eu queria procurar e eu tive uma dificuldade muito grande de, por exemplo, de encontrar o telefone dos estabelecimentos para saber se eles estavam entregando. E a maioria dos telefones, pasmem, era telefone fixo, que pode ter certeza. Muitos desses telefones fixos nem existem mais, são pouco utilizados e as pessoas não estavam, por exemplo, dentro do seu ambiente físico, porque nesse momento a gente não é permitido, então elas provavelmente estariam nas suas casas, mas elas estariam nas suas casas, por exemplo, com o WhatsApp, ou com a página do Instagram, ou a página do Facebook, ou um site, se a pessoa tivesse. Então, quando eu fizesse essa busca, essas palavras-chave do produto ou serviço que ele oferece e a localização precisaria estar entre as principais palavras-chave. Deixa eu responder então aqui a dúvida da Carlota. Conteúdo para essas áreas. Então vamos lá. Conteúdo para clínicas de estética. Nesse momento de quarentena, o que é que eu posso trabalhar? Eu posso simplesmente produzir conteúdo relevante, né? Que são conteúdos que vão acrescentar algo de interessante na vida dos meus consumidores, como por exemplo, fazer alguns procedimentos em casa. Ele vai fazer, por exemplo, uma máscara para o rosto de mel com açúcar. Qual é a função dessa máscara? Ela é esfoliante, ela gera isso na pele e tudo mais. Por quê? Porque nesse momento eu não consigo oferecer o meu serviço. Não está sendo permitido a entrega desses serviços nesse momento. Então, o ideal é que eu me preocupe em produzir conteúdos relevantes para esse público. Porque eu falei isso desde a segunda-feira. As marcas que estão se posicionando, então entregando algo agora, elas com certeza vão ser lembradas após esse momento. Existem muitas empresas, Carlota, por exemplo, que estão interagindo com alguns profissionais, fazendo lives de como seguir alguns procedimentos em casa, como é que elas podem fazer essas ações dentro do seu estabelecimento, dentro da sua residência, qual o cuidado que ela precisa ter, por exemplo, para não ter uma pele muito manchada. O que é legal, muitas empresas que têm pessoas, clientes que estão fazendo live, que estão dando aula, eles estão mandando alguns produtos para a pessoa fazer o tratamento em casa. Deixa eu só ligar a luz aqui, pessoal. Então, elas estão conversando com esses clientes, produzindo um conteúdo e gerando uma interação, né? Gerando uma proximidade. Por quê? Porque ele está entregando algo relevante. Consultórios odontológicos.
falando sobre a importância da alimentação nesse período da quarentena. Por quê? Porque a alimentação ela envolve diretamente ao mastigar, as dores, há vários outros elementos que as pessoas se preocuparem só a saúde, a questão estética, aos alimentos que vão deixar os dentes mais escuros, aos alimentos que vão sujar mais, a preocupação de, por exemplo, se você está o tempo todo comendo em casa, você escovar os dentes toda vez, o uso do fio dental, a troca frequentemente de escova para que a escova antiga não machuque a sua gengiva. Então tem muito conteúdo para ser trabalhado com esse povo. Salões de beleza e barbearias também podem trabalhar. Por exemplo, muita gente está cortando o cabelo em casa. Então, por exemplo, será que uma barbearia não pode ensinar o cara a cortar o cabelo em casa? Mostra como é que faz a questão, dá um mini curso de como cortar, como a esposa pode cortar o cabelo do marido em casa, alguma coisa assim, para gerar esse envolvimento com esse cliente. Porque ao gerar esse envolvimento, como eu disse, o que as marcas estão fazendo agora, elas vão ser lembradas depois. E aí, nessa situação, nesse momento, com essa preocupação, eles precisam identificar que o que eu estou fazendo pode ser prejudicial, porque, por exemplo, o cara não vai vir cortar o cabelo, mas nesse momento, ele não pode. Então, por exemplo, quando passar isso, independente do tamanho do cabelo, ele vai lá porque, ficou aqui um caminho de rato, ficou aqui mal feito, um redemoinho, o que for, eu preciso vir aqui, eu preciso ajeitar. E outra coisa, como a gente tinha falado das barbearias gourmets e os salões também, as pessoas não vão simplesmente hoje apenas para fazer o procedimento, elas vão para conversar, elas vão para bater um papo, elas vão para se divertir. Eu lembro de um caso, um amigo contou a história, que um cliente dele chegou, tipo assim, o cliente tinha cortado cabelo e barba numa segunda-feira, e numa quinta-feira o cliente apareceu lá. E aí o cliente sentou, tipo como se ficasse aguardando ele terminar o serviço, e aí ele tava lá no serviço, terminou, e ele falou lá, e aí, rapaz, tudo bem? Como é que estão as coisas? O que você veio fazer hoje? Qual é a da vez? Aí ele, rapaz, eu não vim fazer nenhum procedimento. Porque eu bati meu carro e eu não queria ir para casa, porque lá eu tenho certeza que ia ser muito estresse, muita confusão, muita zoada. Eu vim para o lugar onde eu mais me sinto bem. E aí ele disse que o lugar onde ele se sente bem, relaxado e tranquilo, é na barbearia. Então, isso gerou um case muito interessante para as minhas aulas. Eu falo bastante sobre isso. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que um espaço físico, um ambiente, um relacionamento com o cliente não é simplesmente a oferta de um produto ou serviço, mas sim é você viver a vida desse seu cliente. Porque ele está há um tempo dentro do seu estabelecimento e ele está se relacionando, ele está conversando. E isso tudo pode ter certeza que vai gerar continuidade de negócio, ele vai divulgar da sua marca para você, porque lá é um lugar onde ele se sente bem. Ok, dona Carlota, tranquilo? Consegui tirar a sua dúvida? Beleza, pessoal? Então estamos chegando já ao nosso fim aqui da nossa live. Eu queria de verdade agradecer aqui quem ficou com a gente aqui esse momento. Quem ficou com a gente durante toda essa semana, que conseguiu assistir a maioria dos dias. Eu sei que muita gente não consegue. Não mesmo, não é permitido. Sinto muito. Quiser sortear uma super escova de dente em parceria com alguém que forneça algum outro produto, não é serviço e não pode de jeito nenhum permitido esse serviço, porque isso é uma forma comercial de vender um produto, né? Por exemplo, ele vai sortear essa escova por quê? Porque ele tem essa escova para vender no consultório dele? Não, mas por exemplo, mas esse procedimento aqui ele vai fazer aqui no estabelecimento? Também não. Por que, Carlota? O conselho ele é bem direto quanto à parte de comercialização. Então, os negócios precisam entender muito mais essa questão do Código de Ética Profissional. É exatamente isso. É como é que pode ser trabalhado essa questão. Então, o marketing odontológico ele é muito direcionado. Então, ele proíbe, ele permite o antes e depois, por exemplo, e proíbe essas formas de você trabalhar. A partir de agora o dentista pode divulgar selfie acompanhando os pacientes, desde com a prévia autorização da imagem, e divulgar imagens relativas ao diagnóstico e à conclusão do tratamento, quando o cirurgião dentista for responsável pelo procedimento, desde com a autorização. Então ele pode postar fotos durante os antes e depois, e dele também durante os procedimentos. Mas produzir ações comerciais, não, nem pensar. Então, pessoal, como eu estava agradecendo vocês, a Carlota aí, valeu pela pergunta, obrigado pela interação aí, Carlota, mas queria agradecer de verdade quem ficou aí durante
55 minutos aí. O pessoal também que participou durante a semana, praticamente todos os dias aí a Carlota estava com a gente aí, muito obrigado. Então eu queria agradecer vocês que participaram. Queria passar um avisozinho aqui rapidinho. Próxima semana também a gente vai ter conteúdo, vai ser a semana da plataforma. Essa foi a semana voltada à transformação digital para os negócios. Na próxima semana vai ser das plataformas. Então, como eu tinha passado para vocês, na próxima semana vai ser segunda-feira WhatsApp Business, terça-feira Facebook, quarta Instagram e quinta-feira Shopify. Então, muito obrigado pela participação aí de vocês. Na próxima sexta-feira, provavelmente a gente deve ter uma palestra bem legal para vocês. Vou divulgar com uns 4 ou 5 dias de antecedência para vocês fazerem a inscrição, acessarem um link lá, tudo direitinho no Simpla. E vem muito material, vem muita coisa boa para vocês aí. Deve vir um curso online em breve de como usar o WhatsApp para negócios, um curso de empreendedorismo digital, transformando seguidores em compradores. Então, vem muita coisa massa aí. Fiquem ligados aí, tanto na página da Acelere, como na minha página aqui. Eu vou colocar para vocês, que é a Estênio Guimarães. Essa live provavelmente deve ir para outra plataforma. Todas as lives da semana devem ir para o meu canal no YouTube. Mas na próxima semana eu vou avisar para vocês direitinho onde é que ela vai ficar disponível, para quem não conseguiu ver. Ok, pessoal? Valeu aí de verdade. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e até mais.